também foi professora e depois de um tempo decidiu ser escritora. E eu também sou escritora, estou escrevendo um livro, certo, que aborda questões polêmicas como trauma sofrido na pré-adolescência. E acredito que abordar esses assuntos para o público infantil, logicamente utilizando a linguagem apropriada, como Ana havia abordado, eu acho relevante. Então, eu achei relevante também falar em Ana que, quando ela falou que as crianças não acessam livros ou têm dificuldades em acessar livros que podem mexer com as emoções deles, certo? Não foi exatamente isso. Não é que eles não acessam livros que não podem mexer, são livros que não estão de acordo com o imaginário da criança, com aquela maturidade. Bom, vou te dar um exemplo, tá? Pega aqui, esse é um livro que eu fiz que chama Tenho Medo do Monstro. Tenho Medo do Monstro é um livro que fala de abuso. Em momento nenhum a palavra abuso está aqui. A criança entra numa camada, o adolescente entra em outra, o adulto entra em outra. É um livro extremamente pesado, mas ao mesmo tempo ele traz uma leveza. Mas é um livro que ele permite que a criança entre aqui dentro. Então, quando eu falo dessas narrativas, são narrativas que não acessam a criança. Não que a criança não possa acessar, né? É diferente. Ela não tem a maturidade, muitas vezes, né, necessária para... Não é a forma que aquele conteúdo foi apresentado, ele está num conteúdo que está no olhar do adulto. Ela não tem um código para decifrar aquilo que está ali. O adulto tem. Então, a grande sacada é você trabalhar esse tema de forma que ele esteja dentro do alcance da criança. Não é do alcance da criança, né? Porque a gente não tem que subestimar a criança nunca. Mas que esteja dentro daquele universo do imaginário da criança. A criança pequena é concreta. O imaginário dela é concreto. Se ela entrar embaixo dessa cadeira, ela vai dizer que é cabana, não é mais cadeira. Né? Se ela bota uma fantasia, ela não é mais ela é o personagem da fantasia. Então, como você lida com a sua linguagem para você acessar essa criança? Esse é o desafio. Esse é o desafio, exatamente. Então, a minha pergunta, você bem breve, até pelo tempo, como nós, escritores do público infanto-juvenil, podemos fazer para atrair crianças e até adolescentes que muitas vezes ignoram temas, ou nesse caso aí, que não conseguem acessar, né, isso, como esses temas como medo, que você tem até falado sobre o medo, trauma, abuso, temas que conversam com seus sentimentos e reeducam os também. A primeira coisa, já passo para ti, Cris. Acho que a primeira coisa, o adulto não tem que ter medo. Muitas vezes esses livros não são lidos porque os adultos não dão conta. Eles não dão conta de falar sobre isso. Então, por exemplo, Tenho Medo do Monstro é um livro dificílimo de vender. Porque as pessoas ficam mexidas e aí elas pensam, eu não vou saber responder a criança. Aí agora, por exemplo, esse é um livro bem recente, eu Tenho um Elefante Sentado no Meu Coração. O Tenho um Elefante Sentado no Meu Coração, ele é um livro que tem me surpreendido. Né? Ele é muito novo, ele saiu no finzinho do ano passado, e ele realmente está sendo lido por crianças, por adultos, por pessoas mais velhas do que eu. Né? Assim, ele está tendo uma trajetória porque ele está falando desses pesos que moram dentro da gente. Né? Então, acho que é a gente não ter medo, sabe? Enfrentar esses temas. E tratar desses temas sem ficar querendo ensinar nada. Porque literatura não serve para ensinar coisa nenhuma. A literatura que quer ensinar não é literatura, é pedagogia. Aí o tema é maior que a história. O desafio é a história ser maior do que o tema. A história se vale. E porque ela é boa, ela conta o que ela tem que dizer. Okay. E aí, eu só queria complementar uma coisa, porque, na verdade, se você perceber bem, Manuela, hoje a gente vive, até por conta das redes sociais, ao mesmo tempo que a gente tem as dificuldades para o livro chegar, o medo da literatura. Quantas vezes a gente já não ouviu prefeituras retirando livros, não, porque eles têm palavrão, porque imagina, meu filho vai ler um livro, isso é um absurdo. Quer dizer, ao mesmo tempo, a literatura causa esse medo nas pessoas, como se ler um livro fosse mudar, né, a sua forma de enxergar o mundo. Então, assim, é isso que a Ana falou. Pode até mudar, mas assim... Pode até mudar, só que de uma forma bacana, né? Sim, mas não essa forma que eles terrorizante que as pessoas têm. Né? Vamos recolher o livro porque ele... Então, eu penso assim, o meu conto que está aqui nesse livro, né, que é baseado em fatos reais, que é uma arte de criança que vai
cobrir a campainha de uma síndica chata, eu tive uma professora que falou, nossa, mas e se as crianças saírem daqui e resolverem fazer isso em casa também? Oi? Quer dizer, imagina. Então, é a gente pensar também que é preciso enfrentar esses temas e discutir sobre eles, né? Não é simplesmente jogar lá na escola e a coisa não ter um aparato de reflexão. Essa é a grande questão. Ok.